Estimados irmãos, estimados amigos, mais uma vez as nossas saudações fraternas, amigas, a todos que nos escutam, que nos assistem a partir desse momento. Então damos início mais uma vez ao nosso Evangelho no Estúdio, dando continuidade ao nosso estudo, como já dissemos anteriormente, né? Do Evangelho. O tema de hoje vai ser as diferentes categorias dos mundos habitados. Mas antes, vamos fazer uma breve oração, um pensamento, elevar o nosso pensamento ao nosso amigo e mestre Jesus, inicialmente agradecendo a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo ao Pai Criador da vida, pela oportunidade de aqui estarmos vivendo, convivendo, aprendendo, se alegrando, sofrendo, enfim, agradecendo à vida. E pedindo também a esse Pai da vida e também a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos traga bênçãos, força, perseverança, para continuarmos na nossa luta diária, no nosso esforço diário, sempre com o olhar acima da linha do horizonte, buscando nos recursos da natureza, buscando naquelas pessoas que nos trazem palavras boas, bons exemplos, a força e o bom ânimo necessário para a nossa vida. Desejamos a todos, então, uma excelente semana de luz e vamos, então, dar início à leitura dessa ocasião, do capítulo 3, colocar o meu ajudante, que até derrubei o microfone quase aqui. Coisas de estúdio, né, Rafa? Vamos lá. Gente, então, vamos lá. É para descontrair aqui. Diferentes categorias de mundos habitados. Mais uma vez, aqui também vai a mensagem, assim como eu, né? O pessoal que gosta de filmes de ficção científica, a gente gosta de ver o espaço, né? Olhar o céu à noite quando o céu está aberto, né? Que nem sempre acontece, mas vamos lá. Diferentes categorias de mundos habitados. Vamos lá. Item 3. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Quer dizer, tem gente morando lá. Como eu disse no capítulo anterior, aqui no nosso encontro anterior, Deus não criou nada de inútil na face da Terra. Não é porque os nossos olhos não enxergam que não exista, tá? Não é porque a gente não vê que não exista. Não é bem assim. E continuando o nosso trecho aqui da leitura. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra. Isso acontece, viu? Física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros eles são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. Imagina só que confusão deve ser. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. O item 4 nos diz assim: nos mundos intermediários, existe a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro segundo o grau de adiantamento, embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue, os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta no caso. Os mundos felizes,
onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde também reina inteiramente. Olha só, onde o bem reina inteiramente. A Terra, o nosso planeta, esse lugarzinho aqui, ó, a Terra, pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. E é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Agora, o item 5, já caminhando para o final da nossa leitura, depois a gente vai comentar. Os espíritos encarnados sobre um mundo a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingirem sobre um mundo o grau de adiantamento que ela comporta, passam para um mundo mais avançado. Vou até dar uma pausa na leitura aqui. Quer dizer, se o elemento, se a pessoa, se esse espírito, se essa individualidade se esforça, trabalha, faz a sua parte moralmente, intelectualmente, segue os ensinamentos de Jesus, e por todo esse esforço, esse trabalho, ele se depura espiritualmente, essa escola aqui, esse planeta, já não serve mais para ele. Ele pode ser convidado a ir para um mundo melhor, continuar o seu adiantamento. O mesmo acontece ao contrário. Vamos continuar a leitura e depois eu comento. E assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. Isso vai demorar. São igualmente estações que cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é, de certa forma, um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda, aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Observemos bem a palavra final aqui, obstinados. Aquele que faz o mal continuamente. Ele recebe as consequências do que ele causou, do que ele fez, e continua agindo no mal. Continua. Uma coisa é o mal causado culposamente, outro é o mal causado dolosamente, com a vontade de prejudicar, feito com raciocínio, com inteligência, com planejamento, com elaboração. Esse sim pode se preparar, porque nesse mundo provavelmente ele não continua mais. Ele não continua, porque ele está utilizando o livre-arbítrio que Deus lhe concedeu, está se utilizando dos dons que ele recebeu, dos talentos que ele recebeu e também do que ele conquistou para prejudicar o outro, para prejudicar outras pessoas. Quem planta vento colhe tempestade. Não adianta tentar enganar a providência divina, não adianta tentar enganar Deus, o soberano, não adianta. A conta vai vir, pode crer nisso, a conta vai vir para todos. Então, observemos aqui nesse trechinho, voltando aqui um pouquinho, as categorias de mundos habitados. Então, aqui o Kardec nos traz que existe sim, e os bons espíritos também, que existem várias categorias de mundos. Várias, mundos inferiores que o nosso, inclusive. E mundos bem superiores ao nosso. Fruto do trabalho. Assim como na nossa sociedade, na nossa cidade, a gente tem uma cidade limpa, organizada, educada, onde as pessoas respeitam a lei de trânsito, não jogam lixo no chão, respeitam o vizinho, cuidam até da casa do vizinho, dão uma ajuda quando precisa. Naturalmente, essa sociedade ela evolui, ela cresce. A cidade fica mais bonita, limpa, agradável, onde as pessoas têm vontade de visitar. Ao passo que um local onde as pessoas não fazem a sua parte, jogam lixo no chão, não respeitam o horário da coleta de lixo, não respeitam a lei de trânsito, vence a lei do mais forte, o que vai ser dessa sociedade? Esses espíritos vão se manter estacionados no seu estágio evolutivo
e por uma lei de sintonia vibracional, eles vão ser atraídos àquele lugar. Então tem uma passagem no Velho Testamento que diz assim: com o suor do seu rosto comerás o seu pão. Mas não é simplesmente o pão físico, é o pão espiritual. E o pão espiritual, qual é? As consequências daquilo que nós fizemos. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser um pão duro que quebra os dentes ou pode ser um pão macio, saboroso, agradável. A plantação é nossa, é individual. É individual. Então, já passando para a parte da tarefinha de casa, mais uma vez a gente vai trazer o convite. O que nós temos plantado? O que nós temos feito para um mundo melhor? O que nós temos feito por nós? Para que nós possamos fazer de melhor para o outro, porque não adianta eu querer fazer o bem para alguém, sendo que eu não sei exatamente o que eu fazer. Eu preciso me instruir para isso. Eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver, eu preciso ter um modelo, um mestre e um guia. E esse modelo mestre-guia chama-se Jesus de Nazaré. O nosso irmão, o nosso amigo, que nos momentos de maior dor, de maior aflição, podemos chamar por ele. Mas também lembremos-nos de Jesus nos momentos de alegria, de conquista, de conquistar, vencer uma mazela moral nossa, onde a gente pensa, poxa vida, consegui vencer o vício do alcoolismo, da drogadição, da maledicência, da negatividade. Eu consegui. Lembremos-nos de convidar Jesus para essa festa, para esse momento de alegria. Então, meus amigos, já caminhando para o final de mais esse episódio, agradecemos a presença, a audiência de todos. Continuem conosco. Se gostarem do nosso conteúdo, deixa um like ali para nós. Isso é importante para que a gente possa analisar se o nosso trabalho também está sendo bem feito. Desejamos a todos mais uma semana de muita luz, de muitas realizações e um abraço fraterno de toda a equipe do Evangelho no Estúdio. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.